Olá pessoal, então vamos para o nosso segundo vídeo sobre MPA. Preferi dividir um pouco para poder falar um pouquinho melhor, porque essa classe que a gente vai falar hoje, que é os opioides, é uma classe muito importante. A gente precisa falar com bastante calma com relação a ela, tá bom? Vamos para cima. A questão dos opioides, né, a gente vai ter receptores opioides. O que são receptores opioides? Imagine assim que existe uma espécie, uma planta que produz uma substância, uma proteína, que tem ação em nós, mamíferos. Vamos conversar no mamífero. Réptil, anfíbio também tem ação, mas vamos pensar agora, nesse momento, apenas nos mamíferos. Então, imagine assim: a planta, que é de um reino totalmente diferente do reino animal, ele vai ter um DNA, e dentro desse DNA vai ter uma sequência, que nessa sequência vai produzir uma substância que vai ter ação em receptores produzidos que estão no nosso DNA. Então, imagine assim: essa planta tem um código genético para produzir uma proteína que se encaixe em um receptor, que também foi uma proteína que está no nosso DNA. São dois reinos totalmente diferentes da planta e dos animais, e eles vão ter uma conexão genética nessa condição. Por isso que os receptores que estão em nós recebem o nome de opioides. Por quê? Porque substâncias da planta, tá, do ópio, entram em nós, se conectam aos receptores e causam ações, efeitos colaterais, benéficos, ele tem essa conexão. Tá? Com isso, o que significa? Que a gente também produz opioides, porque se existe esse receptor em nós, não existe receptor opioide para a planta funcionar em nós. Não, existe receptores opioides porque nós produzimos opioides endógenos. A diferença é que o opioide que a planta produz tem efeito muito mais marcado, muito mais exacerbado do que o endógeno que a gente mesmo produz. Então, assim, essa especialização que o ópio gerou no seu DNA em produzir essa substância está relacionado à sua preservação e à sua evolução. E essa substância tem efeitos ruins em nós. Imagine assim, que a gente utiliza o ópio, os opioides, para uma condição analgésica, mas porque a gente utiliza ela em substâncias num volume muito pequeno, uma substância específica. Então, tem toda uma farmacologia para retirar essa molécula que para a gente tem efeito benéfico, mas para a planta é apenas questão de sobrevivência. E o nome que a gente recebe é por causa do nome da planta, mas a gente produz opioides também endógenos. Tá? Então, dentro desse estudo farmacológico de como os opioides agem nos nossos receptores, entendeu-se que a gente tem três tipos de receptores opioides: o kappa, o delta e o mu. Que o mi, realmente o mu, é realmente o efeito analgésico e também os efeitos adversos mais marcados quando a gente utiliza esse fármaco. É principalmente o receptor mi que a gente está querendo estimular, tá bom? A gente vai querendo, mas não exclusivamente, né? Mas é o nosso principal foco, tá? Então, por quê? Porque o receptor Mi vai causar analgesia, tanto espinhal como subespinhal, antidiurese, vai fazer diminuição da motilidade gastrointestinal propulsiva, então aquela que vai fazer a propulsão do bolo fecal, é a ativação do receptor Mi que vai fazer a diminuição dessa mutilação, que é um tratamento de cólica, né, praticamente, tá? Diminuição do reflexo de micção, diminuição das contrações uterinas, vômito e antiêmese, euforia, né? Depressão respiratória, sedação e imunomodulação, tá? Como a principal marcação, né? A gente vai falar em outras aulas, principalmente sobre a imunomodulação, que o efeito dos opioides podem causar, ele pode diminuir o efeito imunológico, mas a gente vai ter que entender se a imunossupressão vale a pena pelo benefício da analgesia, isso que a gente tem que fazer a correlação na questão do uso, tá? Quando tem a ativação do receptor kappa, a gente vai ter também analgesia, tá? A gente vai ter diminuição da motilidade gastrointestinal propulsiva, diminuição das secreções gastrointestinais, diurese, que vai ser pela inibição do receptor antidiurético, né? Do hormônio antidiurético, também aumento do apetite,
miose e midríase, míase, né? Miose ou midríase e também sedação, tá? Então isso também vai ter um efeito sedativo. Então receptores que agem tanto em Mi e capa, a gente vai ter uma analgesia mais marcada e também uma sedação envolvida, tá bom? E no receptor delta vai ter a imunomodulação, aumento do apetite e também uma analgesia, é, também espinhal e supraespinhal, tá bom? Então aqui só para a gente entender, a gente vai ter pelo menos três tipos de receptores e quanto mais uma molécula estimula Mi, mais marcado vão ser esses efeitos do Mi, tá bom? Então a gente vai ter receptores que estimulam Mi e kappa, e isso vai fazer um efeito tanto sedativo como também um efeito analgésico e também seus efeitos colaterais, tá bom? Então, dentro dos efeitos desejados, quando a gente vai utilizar um opioide, né, dentro desses efeitos desejados, a gente vai ter a analgesia, a sedação, tá? Principalmente marcada em cães e em alguns fármacos específicos, a redução de doses anestésicos, tanto inalatórios como injetáveis, o controle de dor aguda ou cirúrgica, né? Podendo ser administrado em pacientes também com alto risco e debilitados. A gente vai ter um controle, uma segurança e uma potência, vamos dizer, dessa analgesia muito bem marcada nos opioides. A gente vai ter efeitos adversos no sistema nervoso central, como a excitação em gatos e equinos, uma condição que é um contraindicação, uma condição que a gente vai ter que ter bastante cuidado nessas espécies por causa desses efeitos, tá? Mais frequente utilizando isolados ou em bolos. E também quando a gente utiliza opioides em pacientes que não têm dor, tá? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então a gente acaba tendo esse efeito de excitação, tá? Que também pode ser euforia, né? Então tem alguns opioides que em gatos deixam um gato totalmente apaixonado por você. Ele fica esfregando na tua perna, ele fica querendo atenção, e isso também gera uma condição de euforia, essa condição que a gente precisa ter um efeito que é marcado pelo efeito colateral dos opioides, tá? E vai gerar esses efeitos ruins vão ser menos prováveis associados a tranquilizantes sedativos, tá? Em animais debilitados e também quando há presença de dor. Então, quando o paciente não tem dor, a gente usa opioide, a gente vai sobrar fármaco para os efeitos indesejados. Mais ou menos para você entender um pouco esse cenário. Tá? E pensando assim, se tem ação em sistema nervoso central, é porque existem receptores opioides em sistema nervoso central. Beleza? Por quê? Porque eu vou ter efeitos adversos cardiovasculares. O que você vai fazer? Aumenta a frequência cardíaca dependente da dose e fármaco associado, e liberação de histamina, diminuindo a ação também a pressão arterial. Então, existe também outros locais, não apenas o sistema nervoso central, que tem receptores opioides, tá? Como, por exemplo, a região bulbar, que vai fazer o controle da frequência cardíaca, né? Que também ativa o sistema simpático e parasimpático. Vai ter ação aqui, tá? E liberação de histamina, então, vai gerar uma degranulação de mastócitos. Então, vai ter ação também, também nas células imunológicas. O sistema respiratório também vai gerar uma depressão respiratória dose dependente. Quanto maior a dose do opioide, mais depressão respiratória esse paciente vai ter. Tá? E também gasto digestório, né, no trato digestório. Então vai ter vômito, defecação seguida de constipação, miose em cães, midríase em gatos, né, vai ter uma condição pupilar, que é uma resposta também sistema simpático parasimpático, né, e também oligúria. Tá bom? O uso clínico, a escolha deve ser baseada na intensidade da dor, na duração da analgesia que eu quero e também na intensidade de sedação que eu quero promover para aquele paciente. São esses três fatores que eu vou analisar e vou realmente ver. Não, esse opioide, para esse caso, nessa dose, é o mais indicado. Tá bom? Eu tenho que levar em consideração esses três fatores na escolha de um opioide no meu protocolo. Contraindicações, pacientes que eu não vou utilizar o opioide, que vai ter uma contraindicação muito bem marcada. Tá? Em situações de vômito, é contraindicado, porque ele vai gerar também aumento da pressão intracraniana e aumento da pressão ocular, principalmente marcado na morfina. Então, o que acontece? Algumas vezes, o vômito é totalmente contraindicado, como, por exemplo, cirurgias oftálmicas. Tá? Então, a cirurgia oftálmica vai aumentar a pressão intraocular, que vai comprometer a cirurgia, vai comprometer o pós-cirúrgico também.
Pacientes com traumatismo craniano, poxa, não posso utilizar um opioide, eu tenho que cuidar com o opioide, porque se esse paciente ficar dando vômitos, ele vai aumentar a pressão intracraniana. Então tem que cuidar na contraindicação. Quando o vômito é totalmente contraindicado, eu tenho que repensar, eu vou utilizar morfina. Eu, por exemplo, não vejo uma condição de vômito tão marcado com a metadona. Tá? Morfina eu vejo mais vezes, metadona eu não vejo tanto. Mas numa condição oftálmica, poxa vida, é ruim usar um ou outro. Tá? Eu tenho que pensar realmente se é tão importante a analgesia no meu processo, nesse procedimento, eu vou ter que cuidar realmente se eu posso ter outra estratégia a não ser morfina e metadona. Tá? Vai na conta da morfina por ela ser pior, mas eu teria bastante cuidado com qualquer outro opioide, tá bom? É, procedimentos oftálmicos que requerem midríase, né? E também cirurgias oncológicas. Aqui entra uma condição que está pautada na literatura, não é uma coisa concordância minha, mas quando você for anestesiar para um oncologista, você tem que trocar essa ideia com ele. Qual que é a visão e o pensamento dele. Uma coisa que a galera esquece, que a gente, como anestesista, a gente presta serviço ao colega, tá? Dificilmente o paciente é nosso, a gente está sobre a nossa responsabilidade, mas a responsabilidade clínica, às vezes é da clínico, às vezes é do cirurgião, tá? Então a gente não pode fazer as coisas simplesmente porque a gente quer. Eu não concordo com a técnica opioide free, porque o paciente oncologista diminui a imunidade e pode aumentar taxas de metástase. Eu não concordo com essa visão, mas eu presto serviço a oncologistas, então eu tenho que entender qual que é a visão dele, o que que ele quer para o paciente dele. Isso a gente tem que colocar na nossa posição de anestesista e ter essa relação profissional com nossos colegas também, tá? Não é assim, eu não concordo, vou fazer escondido, não sei o quê, não dá, tá? Se você tem que conversar com o cirurgião, com o responsável clínico daquele paciente, entender também qual que é o ponto de vista dele. O máximo que você pode fazer é tentar converter ele, né? Tentar mostrar para ele que a dor também causa uma imunossupressão. Então, e a chance de metástase não está relacionada, não tem trabalho que mostre realmente que o opioide aumentou a taxa de metástase. Então, assim, a gente precisa conversar isso também com nossos colegas para poder definir se qual que é o arriscado, a metástase ou o paciente sentir dor, né? Tudo isso que a gente tem que trabalhar, tá bom? E quando a gente fala, a gente vai entender os fármacos, a gente separa os opioides em classes, tá? Então a gente vai ter o agonista pleno ou o agonista total, que irá gerar o efeito máximo ao se ligar ao receptor. Então, quando ele liga no receptor, ele vai já esse efeito máximo, esse efeito de 100%. Tá? Conforme vai aumentando a concentração sérica, ele vai chegar no efeito máximo. Eu posso aumentar a dose, ele não vai aumentar o efeito, ele só vai aumentar o efeito colateral, mas o efeito analgésico ele não vai aumentar, tá bom? Então isso se entende com esses agonista total. O agonista parcial vai possuir uma afinidade a um receptor. Isso vai fazer com que ele tenha menos efeito do que o agonista pleno. Então, ele nunca, por mais que aumente a dose desses opioides agonista parcial, ele nunca vai chegar a um efeito total do que é um agonista pleno, né? Um agonista total. Então, ele vai ter um teto de analgesia, tá? Ele não vai conseguir ultrapassar aquilo, tá? E o agonista antagonista, ele tem alta afinidade a uns receptores, mas a outros ele gera o agonismo. Então, ele acaba gerando o bloqueio do outro receptor. Então, assim, vamos dizer que eu tenho lá uns três receptores, tá? Então, o agonista antagonista, ele vai ativar o kappa, por exemplo, e bloquear o mi. Então, ele vai ter um efeito que não adianta eu colocar outro fármaco junto, não adianta eu colocar, associar uma morfina depois, se eu já apliquei um agonista antagonista antes. Ele não vai ter o efeito pleno, porque os receptores estão ocupados pelo o opioide agonista antagonista, tá bom? E o antagonista pleno é aquele reversor, né? Aquele antídoto. Ele vai reverter a ação de todos os outros opioides, tá? Então isso vai entrar uma condição muito interessante, tá? Claro, né? A gente vai falar das classes de opioides, né? Pelo menos aqui dentro do nosso e-book, que eu vou falar de todas as doses, a farmacologia deles. Eu vou falar da morfina, metadona, meperidina, fentanil, remifentanil, butorfanol,
buprenorfina, tramadol e naloxona. Tá? Então, dentro do e-book, a gente fala sobre todos esses opioides, uma condição bem prática com as doses e tudo mais. Lembrando para todos, se você chegou aqui de repente, não conhece a estrutura do nosso canal, aqui eu não falo sobre doses por questão de segurança com relação ao que o conselho recomenda que nós não ensinemos leigos à nossa profissão, tá? Ah, mas fulano lá da dose, fulano dali da dose também. Pois é, mas eu não tenho essas costas quentes para falar para você que eu não vou ser atacado, ou eu não quero dar brecha para ninguém, eu não quero depois responder por uma condição administrativa do conselho. Colegas que estão aqui falando sobre anestesia já foram, estão sendo monitorados pelo conselho, então, e a gente acredita muito que isso venha relacionado a denúncias, enquanto outros não são denunciados e são muito claros, né? Tem uma galera que tem uma pós-graduação em anestesia no Instagram, no YouTube, e não acontece nada com eles, mas, infelizmente, eu prefiro seguir as regras e não passar as informações é, ao público em geral, tá bom? Tá, antes de eu passar para os anti-inflamatórios da enteroidase, eu quero também explicar um pouquinho o fator de potência, tá bom? Dentro desses fármacos aqui, a gente vai considerar, por exemplo, que a metadona é mais potente que a morfina. Mas o que acontece? Ele não causa mais analgesia que a morfina. Porque a morfina e a metadona, eles são agonistas plenos. Então eles vão gerar o máximo de efeito analgésico. Mas qual que é a diferença? Por que a metadona é mais potente? Porque ela vai gerar o mesmo efeito da morfina com uma dose menor. Então ele é mais potente. Então se eu usasse a morfina e a metadona na mesma dose, eu ia ter mais efeito colateral da metadona. Seria esse o raciocínio. Então eu consigo reduzir o volume de fármaco, gerando a mesma analgesia que a morfina. Então por isso que a metadona acaba sendo um fármaco mais potente. E a morfina é a nossa referência, tá? Então, assim, a metadona é 10 vezes mais potente que a morfina, fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina, e isso a gente vai ter sempre com relação, porque ele vai usar 100 vezes menos volume, 10 vezes menos volume. Então, isso está relacionado porque a morfina é a nossa referência, tá bom? Só para não deixar essa parte tão importante do opioide, deixa para trás, tá bom? Os anti-inflamatórios não esteroidais são fármacos que a gente tem uma disponibilidade de farmacopeia, uma disponibilidade nas farmácias muito altas, tá? Então qualquer um pode comprar, não tem controle, mas para mim as medicações mais perigosas, são as medicações que mais dão efeito colateral e mais causam também efeitos irreversíveis, tá bom? Dentro do que são os anti-inflamatórios não esteroidais? É uma classe de medicamentos que ajuda a reduzir a inflamação e, com isso, os 5 sinais cardeais da inflamação: dor, calor, rubor, edema e perda da função. Como ele trata, ele quebra, né, a bioquímica da inflamação, consequente, palavra difícil, tô com a língua presa hoje. Então, como ele bloqueia, ele trata a cascata inflamatória, bloqueando a dor, calor, rubor, edema e perda da função, ele também, concomitantemente, ele acaba também tratando a dor e a febre. Agora foi. Por isso que a gente utiliza tanto anti-inflamatório na condição da dor dos nossos pacientes, porque praticamente toda injúria, toda lesão, toda infecção vai ter processo inflamatório associado. Então, dentro da nossa a estratégia analgésica, a gente precisa também de anti-inflamatórios na nossa estratégia, tá bom? Então, é muito utilizado na medicina veterinária, algumas vezes até de maneira errada, mas a gente consegue utilizar muito sim. Quando eu falo da maneira errada, eu tenho um quê com o Banamine sendo utilizado tão volume tão grande em cavalos, sendo que a gente tem fármacos muito mais seguros, mas o Banamine acaba sendo utilizado indiscriminadamente com equinos porque eles não vomitam, né? Então tem muitos trabalhos que mostram um cavalo com úlcera abre, faz a necrópsia do paciente lá com úlcera gástrica, de tanto Banamine que foi feito, mas continua se usando porque aquilo que não se vê não se sente, né? Então a galera acaba negligenciando, utilizando um anti-inflamatório muito, muito
antigo, vamos dizer assim, e gerando muito mal para os pacientes só porque eles não vomitam, tá bom? Então, entra bastante e a gente precisa usar os anti-inflamatórios com muita cautela, tá? O que que os anti-inflamatórios fazem, né? Eles inibem a enzima coxigenase, que a gente vai ter a enzima coxigenase 1 e a enzima coxigenase 2, o COX-1 e o COX-2. Existe também o COX-3, mas ele tem um efeito no sistema nervoso central e é uma condição muito baixa, assim, muito específica, tá bom? Eu não gosto de ignorar o 3, mas a gente acaba aqui ignorando ele, tá? Então a gente tem COX-1 e COX-2. O COX-1 é uma enzima construtiva envolvida na proteção de mucosas, na função renal e também na agregação plaquetária. Já o COX-2 é uma enzima produzida para a inflamação mesmo. Quando gera inflamação, dor e febre, é o COX-2 que está agindo bioquimicamente nos nossos pacientes. Então a COX-1 é considerada uma COX fisiológica. A gente precisa que elas estejam no nosso paciente para gerar as funções vitais dele, tá? Já a COX-2, quando ele surge, é um efeito patológico. Qual que é o problema disso? Que quando a gente faz anti-inflamatório, ele inibe tanto o COX-1 como o COX-2. Então, quando ele inibe o COX-2, COX-1, a gente vai começar a ter efeito colateral, tá? Então, esse que é o problema da utilização de anti-inflamatórios indiscriminadamente, tá? Os efeitos, né? Então, assim, inibe COX-1 ou COX-2, reduzindo a produção de prostaglandinas. Menor produção de prostaglandina resulta em menor processo inflamatório e dor. Beleza, tudo bem, até aí vai. O controle de dor, a gente pode utilizar ele como pós-operatório, também na dor aguda e na dor como trauma, lesão, cirurgia, e também acaba utilizando ela na dor crônica, como osteoartrite, por exemplo. Tá? Ela vai reduzir a inflamação, tanto articulares como esquelético, e também controle de febre, né? Então, estados febris associados à inflamação e infecção. A gente já também vai ter uma indicação muito forte nos anti-inflamatórios não esteroidais. Os efeitos colaterais mais comuns: gastrointestinais é a úlcera, o vômito e diarreia. Renais é insuficiência renal, especialmente em animais desidratados ou debilitados, né? E também efeitos hepáticos, como a elevação de enzimas hepáticas, porque é pelo fígado que ele vai ser metabolizado e também excretado, tá bom? Então a gente vai ter uma condição de superdose ou uso muito prolongado de anti-inflamatórios, a gente vai ter efeitos colaterais nessas regiões, esses tipos de alterações, tá bom? E aí a gente pode classificar os anti-inflamatórios em três classes: os específicos, os inespecíficos, os preferenciais e os seletivos, tá? Isso também gera uma confusão lascada, porque os fármacos, por exemplo, o meloxicam, eu aprendi que eles eram seletivos. E eles não são mais seletivos, eles são preferenciais. Tá? Então acontece, quando a gente vai utilizar um anti-inflamatório inespecífico, como o cetoprofeno, por exemplo, ele vai inibir tanto o COX-1 como o COX-2. Então, por isso que a gente vê tanto efeito colateral quando a gente usa o cetoprofeno. Tá? Já os preferenciais, como o meloxicam e o carprofeno, eles vão ser preferenciais. Eles vão inibir bastante o COX-2, mas um pouquinho do COX-1. Já os seletivos, não. Os seletivos, a gente não vai ter esses efeitos colaterais tão marcados, ele vai ter efeito realmente ao COX-2 e a gente vai ter um efeito mais marcado dele também. Desculpa. Mas os seletivos também são mais caros. Tá? Então a gente acaba tendo também uma condição da, da necessidade de utilizar esses seletivos tão indiscriminadamente também, porque o custo deles também é mais alto. Tá? Dentro dos nossos queridinhos, né, o meloxicam anti-inflamatório que a gente acaba utilizando com maior frequência na rotina, também é o meu queridinho, é o meloxicam que eu mais uso. Se você olhar na bula, ele fala que pode usar por 30 dias de segurança. Eu nunca arrisquei. No máximo que eu já usei de meloxicam é 7 dias. Se em 7 dias a inflamação não cessou, o problema não passou, tem algo muito errado, né? Então toda a estratégia está errada, a culpa não é só do meloxicam. E só para vocês entenderem um pouquinho como uso, né? Por exemplo, pós o SH, né? Eu uso o meloxicam de 3 a 5 dias. Meloxicam sempre CID, né? Mastectomia, por exemplo, que tem uma dor mais intensa, eu utilizo no máximo ali 10 dias, tá? Se precisar ainda por 14 dias, eu vou controlando muito bem o paciente, tento reduzir um pouco de dose, mas marcado assim, a gente usa por 10 dias.
Já ortopédicas, a gente acaba também utilizando de 10 a 14 dias, a avaliar o paciente e, se possível, ir reduzindo dose, tá bom? Mais de 14 dias já não vale a pena. Meloxicam eu vou ter que trocar, né? E odontologia, né? Então, situações de boca, inflamação, também o uso de 3 a 7 dias para uma condição mais controle. Isso daqui, gente, é uma indicação minha, tá bom? Mas sempre quando uso aqui de 10 a 14 dias, eu peço retorno com 7. Vou avaliando como o paciente está, vamos vendo o peso dele, vamos vendo a hidratação dele, vamos perguntando para o tutor se ele está comendo, se está bebendo água, e isso a gente vai acompanhando de perto, tá? Não é assim, receita a 14 dias, só vou ver ele daqui a 14 dias. Não, acompanhamento de perto, tá? É, e a meia-vida da Meloxicam é de 12 a 36 horas. Por que que é tão importante a gente saber a meia-vida desse fármaco? O problema é assim, eu estou fazendo Meloxicam, chegou a 7 dias e o processo ainda está muito grave, eu vou ter que trocar. Eu acho que assim, vou ter que usar por mais dias e eu vou passar por carprofeno. Eu tenho que esperar 3 vezes a meia-vida do Meloxicam para poder entrar com carprofeno. Eu não posso assim, ó, deu Meloxicam agora de manhã, de tarde, vai tomar carprofeno. Não pode. Eu tenho que esperar 3 vezes a meia-vida. Por isso que a gente tem que ter um cuidado e um controle desse tempo de meia-vida para poder ajustar a estratégia terapêutica também, tá? Carprofeno, preferencial também ao COX-2, ele vai ter um efeito muito parecido do Meloxicam. A vantagem dele é que eu posso usar BID, reduzindo a dose, eu posso utilizar BID, tá? A meia-vida dele é de 8 horas em cães e 20 horas em gatos, tá? Em gatos, desculpa, esqueci aqui, ó, não encontrado, né, uma condição de meia-vida em cães, e a gente respeita como se fosse a mesma dose meia-vida em cães, tá? Em gatos a gente não tem esse dado específico. Já que o carprofeno a gente tem, então meia-vida em gatos é de 20 horas, tá bom? Então a gente precisa ter um controle também. Se eu precisar trocar anti-inflamatório, eu preciso respeitar esses 3 vezes o tempo de meia-vida, tá bom? E o Coxib, que esse sim é seletivo, né? O Firocoxib é um seletivo ao COX-2. Vão ter outras classes de Coxib também no mercado, tá? Ele vai agir especificamente em COX-2, então isso vai tornar ele uma condição muito segura, tá? Existe aí Coxib que você vai fazer uma administração a cada 35 dias, a cada 45 dias. Só que o que eu falo? Tenta o Firocoxib primeiro, avalia como que o paciente vai agir, para depois você passar para os outros coxibes que vão durar mais tempo. Porque se o paciente tiver algum efeito colateral, ele só vai passar daqui a 45 dias. Então, eu preciso ter um controle um pouquinho mais de perto do meu paciente, tá bom? E o tempo de meia-vida do firocoxib é de 7 a 8 horas, tá bom? Isso que a gente precisa entender. O firocoxib já baixou bastante o preço, já é mais acessível ao mercado. A gente acaba utilizando em pacientes que têm dor crônica, porque vai ter que ficar precisando tomar por muito tempo, tá bom? Quando a dor crônica acontece pela inflamação, tá bom? Beleza? Espero que tenham gostado. Já segue aqui, compartilha, não perde nenhum vídeo. Já liga o sininho aqui para você acompanhar todos os vídeos que eu postar. E espero que você realmente tenha gostado. Fique com Deus e boa rotina. Até a nossa próxima aula.